Recentemente eu recebi a visita de 2 dos meus 3 filhos que estiveram conosco alguns dias aí. Acredito que foi em maio, né? Foi maio ou junho, mais ou menos por aí. E aí eu aproveitei para que eles me ajudassem um pouco nas minhas competências para tirar fotografias. Como eu falei, eu ainda sou da época que nós tirávamos fotografia com rolo, né? E como eu brinquei semana passada, se você estiver fazendo assim, cuidado para você não revelar a sua idade. Aí eu descobri, irmãos, que eu consigo fazer uma fotografia panorâmica como essa que eu estou fazendo aqui, ó. Rapaz, e ela fica bonita quando termina, mas eu tenho que manter aqui a minha mão firme, bem firme, assim, olha só, olha, fica bonita. Antigamente a gente fazia assim, ó. Antigamente a gente fazia assim, pegava, tirava uma foto daqui, afastava a mão um pouquinho, outra daqui, um pouquinho 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 daqui. E ainda era rodando o filme. Manuela então me ensinou a fazer uma foto panorâmica. E por que é que eu estou fazendo isso aqui na frente dos irmãos? É porque hoje nós vamos ver uma daquelas fotos panorâmicas que o escritor de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, faz. Eu tenho dito que ele tem tirado fotos nessa nossa série Edificarei a Minha Igreja, e essas fotos são, assim, algumas vezes em zoom, ali, close-up mesmo, ali, o close em cima de uma pessoa. Semana passada, por exemplo, nós vimos o close que ele fez numa pessoa chamada Barnabé. Depois ele fez uma foto em 2 pessoas, um casal chamado Ananias e Safira. E a partir dessas fotografias que ele vai colocando numa sequência, ele vai contando a história de como, depois do Espírito Santo ter descido sobre a igreja, eles foram testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o livro de Atos, Atos do capítulo 1 até o capítulo 28. Mas nesse capítulo 5, no episódio de número 12, o 12º episódio, nós vamos ver que, de fato, Lucas descreve este panorama em um único capítulo, capítulo 5, e é para isso que eu convido vocês a ler a partir do verso de número 12, Atos capítulo 5, verso 12, para nós vermos o panorama. E no meio desse panorama, Lucas faz uma fotografia do lado de dentro daquela suprema corte, que era o Sinédrio, e lá destaca um homem chamado Gamaliel, um outro personagem que ele descreve no livro de Atos e que é importante a gente compreender qual é o papel dele. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 5, a partir do verso 12, Atos 5, verso 12, onde Lucas começa a tirar essa fotografia panorâmica. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar os enfermos, ou melhor, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide
e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltaram, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar agora sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pois o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram, eles, o sinédrio, e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo, mas este também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando então os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e mesmo depois dessa longa leitura, peça a Deus que aquilo que é a mera leitura da sua palavra, que por si só seria suficiente, sem dúvida alguma, mas que agora vai ser exposta, Deus possa falar ao seu coração, iluminando a sua mente, abrindo o seu entendimento. Curva não a sua cabeça, peça isso a Deus em algum momento de oração silenciosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque pela Tua graça o Senhor nos permitiu chegar a este lugar e nos deu o privilégio de Te adorar nesta noite, de ouvir a Tua voz pela exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, que o Senhor possa trazer à nossa compreensão esse texto tão rico da Tua palavra e nos ensinar nesta noite.
pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a narrativa de Atos, como é perceptível, ela frequentemente é repetitiva. Eu diria, talvez, alguns fatos dela são repetidos ou são enfatizados, embora cada um deles com nuances e aspectos bem distintos. Se você estiver nos acompanhando nessa sequência, dessa primeira temporada, dessa série Edificarei a Minha Igreja, que trata do que aconteceu no início daquela igreja em Jerusalém, você deve ter pensado assim: eu já ouvi essa história em outro momento. Não é uma repetição, não é a mesma história que por algum erro de impressão foi colocado uma depois da outra. Será que Lucas não está novamente fazendo aqui a mesma alusão aos mesmos fatos, com os mesmos personagens? Aqui a gente encontra apóstolos pregando e sendo proibidos de pregar, sendo presos e tendo a oportunidade de se dirigir ao Sinédrio e pregar o Evangelho, depois sendo soltos e ameaçados. E quando soltos, juntam-se com a igreja e se regozijam por aquelas ameaças e até mesmo pelos açoites. Eu não já vi isso antes. Eu vou dizer a você sim e não. Em certo sentido, sim. Essa história vem acontecendo desde o capítulo 2, e já é a terceira ocasião em que essa mesma sequência ocorre. Isso tem uma razão. Lucas está tentando estabelecer o fato de que naquele início da igreja em Jerusalém, aquele pequeno grupo de 120 pessoas, contando aí os apóstolos, que tinham se multiplicado inicialmente para 3.000, depois chegado a 5.000, e como você vê agora, ele nem tem mais a conta de quantos, porque diz que uma numerosa multidão, e muitos ali se aglomeravam e agregavam-se ao Senhor. Ele está enfatizando que à medida que a igreja foi crescendo, assim como algo estranho a um corpo, no caso, aquela cultura política, judaica, religiosa, e foi expandindo os seus limites, atingindo pessoas, talvez de várias classes sociais no judaísmo, alguns até que eram bastante zelosos no judaísmo, gente que frequentava o templo e que de repente ouvia lá no pórtico de Salomão a pregação dos apóstolos e passou a caminhar com eles e a crer em Cristo como Messias. À medida que tudo isso vai acontecendo, aquele incômodo para o status quo, para o sistema religioso, cultural e político judaico daquela época também vai aumentando. É nítido que aqui, apesar da história parecer muito com os dois episódios anteriores, nós vemos algumas diferenças, e algumas diferenças claras. A primeira delas é que agora não apenas Pedro e João são presos, mas todos os outros apóstolos também. O que parece nos indicar que a pregação que eles faziam naquele pórtico de Salomão, que eu já mencionei anteriormente, não estava mais sob a responsabilidade apenas daqueles dois primeiros citados em Atos capítulo 3, quando eles curaram aquele coxo de nascença, e depois teve aquela oportunidade de juntar-se ali 5.000 pessoas, e com 5.000 pessoas naquela grande alameda de colunas que ficava do lado oriental do templo, começaram ali uma verdadeira reunião de um grupo de cristãos de origem judaica no seio do judaísmo, que era a esplanada do templo em Jerusalém. É perceptível que à medida em que outros apóstolos, assim como Pedro e assim como João, começaram a se alternar e pregar nas horas de oração, às 9, meio-dia, 3 horas, final da tarde inclusive, muitos ali começaram a perceber que aquele problema era um problema maior do que eles tinham inicialmente imaginado. E quem percebeu foi o Sinédrio. Novamente Anás, Caifás começam a perceber o risco iminente que aquele grupo de pessoas que eram judeus, que tinham se tornado cristãos, que se reconheciam como um grupo que não era judeu mais, no sentido de ser apenas uma seita dentro do judaísmo, mas começa a se identificar de maneira muito distinta daquelas seitas dos fariseus, dos judeus saduceus, dos herodianos,
dos essênios, dos zelotes e tantos outros pequenos grupos do judaísmo, eles começam a fazer uma perseguição mais sistemática. Você percebe, por exemplo, nesse texto, que não apenas os 12 apóstolos são presos, e não apenas Pedro e João, mas eles são presos pela primeira vez numa cadeia pública. E pela polícia do templo. Veja, aparece aqui a figura do capitão do templo e seus guardas. Era uma espécie de polícia legislativa que tem, por exemplo, no Senado, na Câmara dos Deputados, que presta um serviço específico de guardar o patrimônio daquele local, mas também aqueles que são detentores daquele poder. E que tem naquela circuncisão, ou melhor, naquela circunscrição, naquela jurisdição, poder de polícia. Antes, eles tinham sido guardados na casa de Anás e Caifás para que no tempo devido Pedro e João respondessem aos questionamentos do Sinédrio. Agora não. Agora eles escrevem, eles determinam uma ordem de prisão, naquele sistema que misturava política e religião do primeiro século, que dava poder ao sumo sacerdote de fazer um julgamento. Por isso Jesus foi julgado por Anás e Caifás e não apenas por Pôncio Pilatos, e manda-os prender, e eles são efetivamente presos, e são efetivamente presos na cadeia pública. Perceba que uma outra diferença é que, ao contrário dos primeiros casos, em que eles são livres a partir do momento em que fazem uma defesa, e essa defesa mostra que eles não têm motivo de estar presos, agora eles são miraculosamente, sobrenaturalmente livres. Um anjo é enviado, esse anjo abre de uma maneira assim inexplicável o acesso deles para fora, eles saem, voltam ao templo, e quando sabem, tomam conhecimento do Sinédrio, que eles estavam pregando de novo no templo, eles mandam lá uma comissão, uma sindicância, e verificam que está tudo fechado, mas de alguma maneira miraculosa, eles tinham saído. E só então eles são ouvidos pelo Sinédrio, e há aquele espécie de inquérito com uma sessão pública e depois, por sugestão de Gamaliel, com uma sessão privativa. Então são diferenças que mostram não apenas detalhes técnicos, pequenas diferenças, mas que na linguagem de Lucas, que está narrando isso aí, ele está determinando que a perseguição está aumentando, que ela está se tornando uma perseguição sistemática, que está se utilizando e se aparelhando do Estado, que era um Estado meio teocrático, no sentido de que havia uma forte influência religiosa, embora os romanos tivessem a palavra final, e que isso levou não apenas a 1 ou 2 serem presos, mas a todo um colégio apostólico. Como vocês vão ver posteriormente, isso vai implicar que lá na frente, uma perseguição generalizada expulse os cristãos, ou a grande maioria deles, de Jerusalém. E mais, que os primeiros mártires, aqueles que vão morrer pela fé, por serem cristãos, aconteça. Lucas, então, está numa progressão de uma narrativa que não é apenas uma repetição de fatos. É uma repetição de alguns fatos semelhantes, mas com uma gravidade maior, que vai implicar num momento crucial, que é esse momento que o próprio texto descreve aqui. Se você voltar os seus olhos, você vai perceber que toda essa leitura que nós fizemos, de mais de 30 versos, ou 30 versos para ser mais exato, tem primeiramente um relato de como, depois daquele episódio triste de Ananias e Safira, que vai até o verso 11, do versículo 12 a 16, alguma coisa é descrita de como aqueles irmãos viviam. Muitos sinais e prodígios eram feitos, eles costumavam reunir-se, veja aí o verso 12, no local onde acabou se tornando o local de reunião deles, já que eles não tinham templo, que era chamado de Pórtico de Salomão, que esse ajuntamento realmente era cada vez maior, mas que de um modo geral havia uma certa resistência do povo, admiração por um lado, mas resistência por outro,
porque eles já tinham ouvido 2 relatos de perseguição, e muitos faziam uma conta simples: não vamos se juntar com esse pessoal, porque corre o risco da gente também ser preso. Por isso que diz no verso 13, do restante, ninguém ousava juntar-se com eles, embora o povo lhes tributava grande admiração. E apesar disso, havia uma obra sobrenatural de conversões e de milagres, sinais e prodígios. Verso 14 diz que crescia mais e mais, aquela multidão de pessoas, já não se faz conta. Lucas já não disse 5, 3, 12, nem sabe ainda quantas pessoas estavam ali. E também aquela convicção generalizada, inclusive do povo, semelhante ao tempo de Jesus, de que havia ali uma possibilidade de Deus operar milagres por mão daqueles homens. Veja que no verso 15 e no verso 16, a fama deles ultrapassa Jerusalém, chega às cidades vizinhas de Jerusalém, e eles começam a achar que a mera sombra de Pedro, que pudesse se projetar por alguém ou sobre alguém que estivesse doente na beira do caminho, era suficiente para curar. O texto não diz que era suficiente, mas era assim a convicção que eles tinham, porque a essa altura a fama daquela igreja, de ser uma igreja que pregava com ousadia, mas ao mesmo tempo operava milagres, sinais e prodígios, era muito grande. A única coisa que fazia com que aquilo não fosse unânime era o receio do povo de se juntar a eles e correr o risco de ser preso com eles, como já havia acontecido com Pedro e João. E segundo, a oposição que vai crescendo por parte do Sinédrio. E você vê então aí, no verso 17, quando Lucas diz, levantando-se porém, esse porém é porque estava contando uma história toda positiva, e agora ele vai contar que havia problemas, e por isso ele usa o porém, levantando-se o sumo sacerdote e os que estavam com ele, ou seja, uma das seitas do judaísmo, que dominava as altas classes da Suprema Corte, chamadas saduceus, eles prenderam os apóstolos antes mesmo de proibi-los de pregar. E diz o texto no verso 17 que eles fizeram isso tomados pela inveja e os recolheram à prisão pública. Como eu falei naquele episódio em que eu falei que o império contra-ataca, houve uma reação daqueles que ali estavam, a reação do sistema. A questão era mesmo de território político e religioso. Eles se sentiram ameaçados pelo cristianismo. E como eles não tinham argumento contra, eles, dessa vez, nem quiseram fazer uma audiência. Eles mandaram prender e mandaram prender na cadeia pública. É verdade que é possível que eles fizeram isso, porque poderiam considerar aqueles apóstolos como reincidentes. E por que nós podemos dizer isso? Porque, veja, quando eles voltam um pouquinho mais na frente e são ouvidos pelo Sinédrio, no verso 28, o Sinédrio diz para eles, o sumo sacerdote diz para eles, olha, antes nós expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e agora estáis novamente querendo lançar o sangue deste homem, que é Jesus, sobre nós. Então é possível que o fato deles nem terem direito a uma audiência e serem levados direto para a prisão, decorre do fato de que o Sinédrio já tinha, e tinha esse poder mesmo, do ponto de vista religioso e político, de fazê-los calar, e o Sinédrio já tinha dito para eles que eles não podiam pregar. Então é perceptível aqui que o que Lucas está descrevendo é que, se por um lado a igreja está crescendo, operando milagres e sinais e prodígios, o sistema está novamente se articulando, e agora de maneira sistemática e ainda mais intensa. Como você pode perceber aqui, eles são todos presos, não apenas Pedro e João, como eu já falei, embora tivessem sido presos sem violência, veja aí no verso 26, porque obviamente eles temiam ser apedrejados pelo povo, era o mesmo receio que eles tinham tido com Jesus no dia em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, e também depois que eles prenderam Pedro e João na prisão anterior. Mas o fato é que eles recolheram aqueles homens no cárcere, e só o milagre daquele anjo que foi enviado para abrir a prisão, e aqui nós temos uma coisa muito interessante, muito importante para a gente perceber.
Lucas está descrevendo uma intervenção sobrenatural de Deus contra um mandato, contra uma ordem que é ilegítima do Estado, representado ali pelos capitães do templo, pelo capitão do templo, por Anás e Caifás. Isso aí vai ser um tema que vai atravessar todo o livro de Atos, em alguns outros momentos. Essa grande questão, se o cristão naquela época deveria, e também na nossa, obedecer mais a Deus do que aos homens, vai ser repetidamente colocada nessas circunstâncias. Ou seja, que em algum momento haverá uma decisão, e se a decisão for do Estado entrar na esfera da igreja, Deus poderá intervir, como acontece frequentemente em Atos, e os cristãos deveriam ser, de maneira muito clara, obedientes mais a Deus do que ao homem. Você observa que é justamente esse o tema que Pedro, verso 29 em diante, e os apóstolos afirmaram, quando eles colocam esse ponto como tema da fala ao Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e então novamente pregam, e pregam aquilo que nós estamos chamando, e que a Bíblia chama, os comentaristas chamam de querigma, os 4 pontos básicos da pregação da igreja primitiva: que Cristo veio, que Cristo sofreu, morreu na cruz, que Ele ressuscitou e Ele voltará. E é claramente isso que ele prega aqui. A reação, a partir do verso 33, é uma reação dupla, e é aqui que entra a figura de Gamaliel. Veja, aqueles que tinham ouvido na primeira prisão e só depois prendido, que agora tinham prendido e só depois da intervenção do anjo começam a ouvi-lo, aqueles que tinham primeiro prendido de maneira religiosa na casa de Anás e Caifás e depois de maneira pública na prisão pública em Jerusalém, agora eles começam a considerar a possibilidade de matar aqueles apóstolos. Veja o verso 33, eles, porém, ouvindo o sermão que Pedro havia falado, que está aqui bem resumido, obviamente só o esboço, como Lucas, porque é um sermão semelhante aos 2 anteriores que Pedro pregou, um diante do Sinédrio e outro diante da multidão em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Diz o texto que eles se enfureceram e queriam matá-los. Então eles chegaram ao limite do que seria razoável. Eles, se assim fizessem, eles estariam fazendo com os apóstolos pior do que fizeram com Jesus. Lembra que no momento em que Jesus é trazido diante da multidão por Pôncio Pilatos, acusado pela multidão e pelos seus líderes, a grande questão era: Pôncio Pilatos não encontrou nenhum pecado em Jesus, e devolve para eles a seguinte situação: julgai vós mesmos segundo a vossa lei. E se quereis matar, matai vós mesmos. E aí eles dizem que não tinham jurisdição, competência, alçada, direito de fazer isso segundo a lei de Moisés. Mas agora eles jogaram os escrúpulos às favas. E o problema estava se tornando tão grande. Problema esse que eles pensavam que já tinham acabado quando mataram Jesus, e que de repente aparece e vai aumentando e criando situações ainda mais complicadas, que agora, sem julgamento, eles então decidem querer matar Jesus. O texto deixa muito claro, eles estavam enfurecidos e queriam matá-los. E nesse momento surge a voz da sensatez. Gamaliel era de uma das escolas mais importantes do judaísmo da época, da escola de Hilel. Hilel era um rabi conhecidíssimo pela sua interpretação moderada da lei de Moisés. Esse Gamaliel tinha uma quantidade enorme de discípulos que seguiam uma visão mais moderada, uma visão mais menos radical, se fosse no islamismo, menos xiita, como se fala. E, consequentemente, Hilel havia moldado os seus discípulos, dentre os quais Gamaliel era um deles, numa visão de considerar a lei do Senhor
como uma expressão da vontade de Deus, sem dúvida alguma, mas de uma vontade que precisava ser compreendida à luz de cada situação. Algo muito semelhante a um posicionamento, talvez hoje contemporâneo, de cristãos como nós, que não apenas pegamos um versículo da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, pouco importa, e sem levar em consideração o seu contexto, a sua época, sem tentarem compreender o que está por trás daquilo, simplesmente repete dogmaticamente aquilo que está escrito, numa espécie de interpretação pau, pedra, pedra e pronto. Gamaliel não era dessa escola e ele estava ali no meio do sinédrio como sendo uma das pessoas mais bem respeitadas. Veja que no verso 34 é dito que ele é mestre da lei e acatado por todos, por todo o povo. É esse Gamaliel diante de quem e aos pés de quem, ninguém mais, ninguém menos do que um jovem chamado Saulo de Tarso é criado do ponto de vista da sua teologia judaica. Esse Saulo de Tarso, como você sabe, vem se tornar o apóstolo Paulo. E ele mesmo diz no capítulo 22, quando vai fazer uma defesa, que ele foi um homem criado aos pés de Gamaliel. Deus colocou ali no meio do sinédrio aquele homem, que era judeu, não era cristão, mas que trouxe uma palavra de sensatez para que aqueles homens não fizessem um ultraje à lei do Senhor, que era matar aqueles apóstolos sem direito a um julgamento justo. E como é que ele faz isso? Primeiramente, ele pede para que os homens que estão sendo acusados, os apóstolos, sejam retirados. Ele pede uma sessão privativa, interlocutória, só com os membros da corte. Os membros da corte eram cerca de 70, alguns dizem 71, 72 judeus, mestres da lei dos vários segmentos do judaísmo. Para ser um membro do sinédrio, você tinha que ser um homem maduro, embora necessariamente, como você pode perceber, as atitudes não eram maduras, mas tinha que ser um homem respeitado. Era a Suprema Corte para tratar de assuntos desde a lei civil, criminal, como também a lei do Senhor e os aspectos religiosos. Então aquela assembleia ficou ali numa sessão privativa. Veja que diz o texto que ele mandou retirar os homens por um pouco, para que ele pudesse abordar a questão intracorpus, para que ele pudesse abordar a questão fazendo uma razoada aos seus pares, sem expô-los diante daqueles que estavam sendo acusados, para que eles pudessem repensar, sem o constrangimento de mudar a ideia, diante daqueles que estavam sendo acusados. Este é um recurso relativamente comum ainda hoje, quando tribunais, cortes, têm sessões privativas, onde determinados aspectos que só são tratados entre eles, podem ser tratados para não serem publicamente expostos. E é nesse momento que Gamaliel faz um discurso, que eu chamaria do discurso da sensatez, do discurso da moderação, porque ele diz e usa dois exemplos. O exemplo de um homem chamado Teudas, que segundo ele, tempos atrás daquele episódio, havia juntado 400 homens, dizendo ser alguma coisa, provavelmente dizendo ser um Messias ou um profeta, e em dado momento ele foi morto. A história diz, contada por Joséfo, no livro As Antiguidades do Povo Judeu, que os próprios seguidores de Teudas haviam matado por inveja ou por busca de poder. E diz o texto que todos quanto lhe prestavam obediência, veja aí o verso 36, Gamaliel, relembrando aquela corte, se dispersaram e não deram em nada. Depois ele traz um segundo exemplo de um homem chamado Judas, da região da Galileia, que aproveitando o momento do recenseamento, que era um momento que tinha dificuldades, porque o povo se movimentava, ia para um lado e para o outro, porque normalmente o recenseamento era feito no lugar do seu nascimento, você tinha que voltar, seja de onde você estivesse, para a sua cidade de origem. A mesma coisa aconteceu, ele trouxe muitos consigo numa espécie de movimento de rebelião,
talvez contra a própria liderança judaica ou contra os romanos, e todos aqueles que lhe obedeciam também, em algum momento, lhe foram dispersos. Então, a partir desses dois exemplos, Judas o Galileu e Teudas, Gamaliel então põe o seu ponto. E qual é o seu ponto? Irmãos, se isto que está acontecendo agora, por mão desses apóstolos, em nome desse Jesus, for de Deus, prevalecerá. Mas se não for, terá o mesmo destino que teve Teudas e Judas o Galileu. Agora, nós cremos nisso, basicamente é isso que Gamaliel está dizendo. Se nós cremos que o que é de Deus prevalece e o que não é de Deus não prevalece, então deixe esses homens irem. Se a obra deles vem de homens, perecerá, como pereceu a obra de Teudas, como pereceu a obra de Judas. E aí diz o texto, no versículo 39, a última frase, que ele conseguiu convencer e então todos concordaram. É importante que a gente compreenda que, como Lucas está descrevendo um acontecimento, e principalmente como esse acontecimento está sendo descrito numa situação específica, que esse princípio, que a gente não deve intervir nas coisas e deixá-las ir no curso natural, porque se for de Deus, vai prevalecer, e se não for, não vai prevalecer, esse conceito não é necessariamente um valor absoluto, não é uma recomendação absoluta. Em alguns momentos, por falta de um grito, se perde uma boiada. E em alguns momentos, sim, você tem que intervir. Quando algo é flagrantemente contra a palavra de Deus, seria um critério. Quando algo violenta e afronta claramente os princípios de Deus, não há o que se esperar. É preciso denunciar a luz da palavra, é preciso se posicionar, é preciso colocar um limite, é preciso chamar o feito à ordem e dizer: isso não vem de Deus, porque Deus já prescreveu isto aqui, dizendo que isso não vem dele quando acontecer. Mas não é o caso aqui. De maneira muito inteligente, Gamaliel coloca para eles aquilo que nós chamaríamos de razoabilidade da dúvida. Todo julgamento deve considerar as pessoas inocentes até que se prove o contrário. Tem que haver uma capacidade da corte provar que alguém é culpado para além de uma dúvida razoável. E o que ele está colocando aqui é: e se isso for de Deus, e vocês se virem lutando contra Deus? Veja aí o verso 39. E se vocês estiverem trabalhando contra Deus? Se isso for alguma coisa incompreensível no momento para nós, mas que depois lá na frente vai perceber-se como algo de Deus, vocês terão a responsabilidade para a história, para vocês, para os filhos, de fazerem aquilo que fizeram. E aí eu diria isso, se estivesse no lugar de Gamaliel: fazerem aquilo que fizeram no tempo de Jesus, quando disseram: caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Vocês não terão agora a mesma coragem de fazer isso? Porque, pelo jeito, quando fizeram com Jesus, não resolveu. Não se matou o movimento desse Jesus, matando Jesus. Agora vocês estão querendo matar esse movimento, matando os seguidores principais de Jesus. Vai funcionar isso? O argumento, portanto, daquele homem foi colocar uma dúvida razoável. E é curioso, irmãos, porque o que nós estamos vendo aqui é Deus usar alguém que supostamente teria todos os motivos para ser contra as coisas de Deus, e usar um argumento que não é necessariamente um argumento teológico, que emana da Escritura Sagrada, mas do bom senso, da razoabilidade, da prudência, das relações sociais, das relações humanas. O que nos leva então à conclusão que sim, é possível que Deus use pessoas que a gente não imagina, em cortes e situações que teoricamente seriam contra nós, mas que Deus vai usar a nosso favor, como usou a favor daqueles apóstolos. O fato é que eles concordaram com ele, veja aí no final do verso 39, mas não deixaram de maneira autoritária, fazer aquilo que eles já tinham feito antes.
Diz que eles chamaram os apóstolos, verso 40, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E novamente a história se repete. Quando eles se retiram do sinédrio, assim como a igreja antes havia orado, e o lugar onde elas estavam até tremeu, quando disse: Senhor, nós somos gratos a Ti, porque estamos sendo considerados dignos de sofrer pelo Teu nome, dá-nos apenas sabedoria e poder para continuar pregando. Isso ele tinha sido antes, e agora, diz o texto, que eles novamente se regozijam, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E aí diz o texto: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Percebam então, irmãos, que esse texto tem lições preciosas para nós. É possível ver semelhanças com aquilo que tinha acontecido antes, mas em cada situação concreta, Deus dará uma forma diferente de agir em favor do seu povo. Antes, anjo nenhum tinha entrado na história, anjo agora entra. Antes, Gamaliel nenhum tinha sido pronunciado dentro do sinédrio, mas à medida em que a coisa se agravou, Deus usa um homem dentro do sinédrio. O que é que nos faz ter certeza de que Deus, na medida em que formos fiéis e continuarmos fazendo a obra, vai sempre conduzir-nos em êxito, conduzir-nos na direção do que Ele tem para nós, não necessariamente nos poupando dos problemas ou das lutas. É a certeza de que se nós fizermos aquilo que a nós compete fazer, nós sempre vamos contar com a boa vontade de Deus para conosco, o que não significa dizer que seremos isentos e imunes de problemas, mas nunca seremos abandonados pelo Senhor em circunstância alguma, como aqueles apóstolos não foram. A grande lição que Lucas está querendo é que quando o sarrafo baixar com mais força, não desista daquilo que você crê, não abra mão daquilo que você prega, seja prudente, porque Deus haverá de dar algum tipo de livramento, algum tipo de libertação, algum tipo de consequência positiva, mesmo que você passe por lutas e provações. É como se Lucas estivesse dizendo: essa igreja, que vai chegar até os confins da terra, vai passar por coisa muito pior. Poucos capítulos depois desse capítulo 5, nós vamos ver um dos apóstolos ser martirizado, o apóstolo Tiago, irmão de João, um dos 4 primeiros. Nós vamos ver Estevão, um dos diáconos que vai ser eleito no capítulo seguinte, ser martirizado. Isso tudo ainda ali, em Jerusalém, fora os outros que serão martirizados e perseguidos no futuro. Deus está preparando essa igreja, dizendo assim: quando se intensificar a reação, saiba, eu também intensificarei o meu cuidado, eu usarei gente que vocês jamais podem imaginar, eu usarei pessoas em lugares onde você jamais poderá pensar, por meios que você jamais poderia prever, porque eu estou no controle das circunstâncias, desde que você tenha um cuidado só, que é de manter-se na linha daquilo que eu tenho para a sua vida, eu cuidarei de ti. Não significa que todas as vezes que você esperar que determinada solução acontecerá, ela virá da maneira como você espera. Mas de uma coisa você pode ter certeza: o mesmo Deus que leva, como pastor amado que Ele é, ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele também está conosco no vale da sombra da morte. A sua vara e o seu cajado, como pastor, nos consolam. E a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida, e habitaremos na presença do Senhor para todo sempre. Isso é o Salmo 23, aplicado a esse contexto. Por isso essa igreja cantava, se regozijava, louvava a Deus, mesmo passando pelo que passava. Eu costumo dizer, irmãos, isso aqui é importante para você saber disso, que facilidade gera flacidez.
E eu não estou falando apenas do nosso corpo, quando nós não o exercitamos, quando nós não cuidamos dele. Eu estou falando do nosso espírito. Não é verdade que quando nós somos mais provados, é o tempo em que mais buscamos o fortalecimento do Senhor? Não é verdade que quando nos sentimos abandonados por tudo e por todos, resta-nos aquele que deveria ter sido desde o início a nossa primeira opção, mas que costumeiramente, pela facilidade, nós acabamos tendo como a última opção, que é Deus? Deus, sabendo disso, sabendo que com esse espírito disperso, tendente ao comodismo, nós tendemos a ser como ovelhas que se dispersam, se não tiverem um pastor que bate de um lado, bate do outro, conduz, protege quando precisa, disciplina quando é necessário, com a sua vara e o seu cajado, passando conosco por vales da sombra da morte, dando a própria vida para que não sejamos tragados pela morte, mas por outro lado, nos alertando que se nós sairmos do seu cuidado, nós traremos para nós dissabores. O que nos resta então? Caminhar na direção daquilo que Deus propõe para nós e deixar os outros detalhes da nossa vida, pequenos ou grandes, aos cuidados de Deus. Confie nisso. A palavra de Deus vem dizer lá na frente que ninguém haverá de ser provado para além da sua capacidade, ou da capacidade que Deus lhe dá para suportar a provação. Porque você não é alguém que está sozinho, e Deus diz para você, se vire. Você pode até estar sozinho, mas Deus nunca lhe dirá, se vire. E foi isso que ele fez aqui, usando um homem, no núcleo do poder, que tinha capacidade e tinha poder para matar os seus apóstolos. E de onde menos esperava, Deus usa um homem que preserva a vida daqueles 12 homens, que eram a liderança. Você imagine como ficaria a igreja, que dependia da doutrina dos apóstolos, naqueles primeiros momentos, se aqueles homens tivessem sido mortos. Pense então sobre isso, e regozije-se como aquela igreja, sabendo que, se você estiver no caminho, Deus haverá de cuidar de você pelos meios mais extraordinários que você jamais poderia pensar. Talvez seja essa a situação em que você está, nos momentos atuais, eu não sei. Mas se for, mesmo que não seja tão intensa como foi aqui na igreja, Deus haverá de cuidar de você da mesma forma. Vamos orar pedindo isso a Deus? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento, rogando a Tua bênção sobre nós, para que compreendamos as verdades dessa palavra e possamos, ao compreendê-las, caminhar como de fato o Senhor deseja que caminhemos. Ó Deus, de maneira extraordinária, levanta homens como Gamaliel, em circunstâncias que nós nem imaginamos, em lugares que nós nem prevemos, e que de certa maneira o Senhor haverá de usar, como já tem usado, para a preservação e bênção da nossa vida. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê esse olhar mais amplo, que vai além daquele problema específico que está nos atormentando, mesmo quando esse problema é tão intenso que pode tragar a nossa própria vida. Nós oramos assim, para que o Senhor nos abençoe desta maneira, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.